Então vamos lá, pessoal. Falamos agora há pouco de NR15, que trata de insalubridade. E agora a gente vai falar sobre a NR16, que tratam de atividades e operações perigosas, a famosa periculosidade. Vocês notem que a NR15 passa por atividades que o reclamante faz. Agora, a NR16, vocês vão ver quando a gente começar a falar que, às vezes, o reclamante nem faz a atividade, mas ele está na zona de risco ou área de risco. E apenas por isso pode haver a caracterização do direito à periculosidade. Então, antes da gente começar a falar disso, a gente vai entender o seguinte, olha, quantos anexos tem? Vai do 1 ao 5. Me falam aí, quantos anexos você acha que tem? 1 a 5? Errado. São 6 anexos. Tem o anexo 1, 2, 3, 4, 5 e o asterisco. Então, o que acontece? Anexo 1. Atividades e operações perigosas com explosivos. Quanto por cento o reclamante tem direito aqui se for caracterizado? 30% sobre o salário da pessoa. Anexo 2. Atividades e operações perigosas com inflamáveis. Quantos por cento? Mesma coisa, 30%. E para todos aqui, 30%. Notem que, para insalubridade, é porcentagem sobre o salário mínimo. E aqui é a porcentagem de 30% sobre o salário da pessoa. Notem que quanto menor o salário, mais equiparado a insalubridade fica. Mas, por exemplo, para uma pessoa que ganhe 10 mil, a insalubridade continuaria sendo sobre o salário mínimo. Mas, para essa pessoa que ganha 10 mil, se ela tem direito à periculosidade, seria o correspondente a 3 mil reais. Então, vamos lá. Então, a gente falou do anexo 1, falou do anexo 2. Agora, na norma, a gente vem com anexo asterisco. O que é esse anexo asterisco? São atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Lembra que eu falei com vocês lá no anexo 5 sobre radiação ionizante, que era o único anexo que tinha essa relação entre insalubridade e periculosidade? Aqui também nós vamos ver a radiação ionizante. É diferente aqui, por quê? No anexo 5 tinha a necessidade de ter um mínimo de radiação para caracterização. Aqui não existe isso, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Aguarde um tempo, já estamos quase chegando. Então, a gente foi 1, 2, asterisco 3. Parece uma conta meio louca, mas é assim mesmo. Então vamos lá, anexo 3. Atividades ou operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
Anexo 4. Atividades e operações perigosas com energia elétrica. E, por fim, anexo 5. Atividades perigosas em motocicleta. Vocês vão ver que essa aqui, ela tem uma peculiaridade. Há uma suspensão de aplicação dessa norma. Talvez você, não sei quando você vai assistir esse vídeo, pode ser que nessa época que você esteja assistindo esse vídeo, essa suspensão já tenha acabado. Mas, por enquanto, durante a data de gravação desse vídeo, havia uma suspensão de aplicabilidade dessa norma nesse anexo. Então, o que acontece é, muitas perícias, há uma caracterização até a data de suspensão desse anexo, ainda que o funcionário não varie a sua atividade. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver sobre esse anexo e vamos detalhar mais sobre isso. Então, vamos lá. Gente, deixa eu passar para vocês aqui. Eu faço trabalho para diversas mineradoras aqui em Minas Gerais. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Tem diversas minerações aqui. Para quem não conhece, eu acho que seria interessante citar. A gente tem aqui pertinho de Belo Horizonte a Anglo Gold Ashanti. Faço serviço de assistência técnica em processo trabalhista para empresas terceirizadas que vão dentro da Anglo, e já fiz diversas perícias, por exemplo, na mina Lamego, que é uma mina subterrânea, na mina Cuiabá, que é uma mina subterrânea também. E eu acho que é interessante que a gente saiba, por exemplo, a mina Cuiabá é a mina hoje mais profunda do Brasil. E por que eu estou citando isso? Porque lá dentro há atividades com explosivos. Então, como é que... Lembra que eu falei com vocês que, às vezes, na periculosidade, não é apenas quem faz a atividade que tem direito a ganhar a periculosidade? Pode acontecer, por exemplo, de a pessoa que está próxima na zona de risco tenha direito à periculosidade. Vamos assim mais claramente. Para cada quantidade de explosivos, existe um quadro no anexo 1 dessa norma que determina até a quantidade X de explosivos você pode ficar a uma distância Y. Ou seja, o que quer dizer isso? Todo mundo que esteja naquele raio terá direito à periculosidade. Ainda que eu seja uma pessoa que, por exemplo, vamos supor que eu fale que eu tenha uma cama naquele local, que eu durma naquele local. Estou colocando uma situação hipoteticamente absurda para vocês, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que eu tivesse uma cama dentro dessa zona de risco. Então, seria caracterizado. Vamos para ficar mais fácil. Dentro de um raio de 45 metros,
eu tenho uma pequena quantidade de explosivos, vamos supor que essa quantidade de explosivos está dizendo que até 45 metros estaria caracterizado. Então, com a pequena quantidade de explosivos, apenas por eu estar naquela região, estaria caracterizado. Por exemplo, às vezes acontece muito isso em alguns locais, que é colocar um restaurante dentro dessa área de risco. Então, é um problema. Mas tem que ser olhado qual o tempo que a pessoa fica ali dentro, né? Por quê? Se a pessoa fica num tempo mínimo naquele local, haverá, então, algo muito simples. Não haverá caracterização. Mais à frente, nós vamos falar sobre habitual de tempo extremamente reduzido, eventual e intermitente. Isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que há variações que, para a caracterização, precisa ser um habitual ou intermitente. Situações de eventual e habitual de tempo extremamente reduzidos não são caracterizados. Então, o que acontece? Nesse anexo, existe um quadro 1 que trata ali das atividades. Se você faz treinamento de explosivos, se você atua ali com os explosivos, se você está dentro dessa área de risco, está totalmente caracterizado. Pessoal, então lembra que eu falei com vocês das distâncias? Falei assim, então todo mundo naquele raio de 45 metros, para uma quantidade ali mínima de explosivos, teria direito. Então, da onde que eu estou tirando isso? Eu tirei da minha cabeça? Não. Nesse anexo 1 da NR16, em seu quadro 2, tem lá muito claramente definido. Então, pessoal, nesse quadro 2, quando você tem até 4.500 quilos de explosivos, o que acontece? Dentro de um raio de 45 metros, pensem num círculo, tá, gente? Pegou um círculo aqui de 45 metros. O que acontece? Pegue um raio de 45 metros, coloque um ponto aqui, um raio de 45 metros. Tudo que está nessa distância, se for até 4.500 quilos, estará caracterizado. De 4.500 até 45.000 quilos, tudo que tiver num raio de 90 metros. Mas eu não vou aqui passar com vocês todo o quadro, não. Isso aqui é só para vocês terem uma noção que quanto maior a quantidade de quilos de explosivos armazenadas, a distância aumenta. E por que isso é feito? Por uma coisa muito óbvia, uma coisa muito clara e nítida. É pela segurança do funcionário. Então, numa perícia, isso é um ponto que tem que ser claramente checado. Qual é essa distância? Tá? Existem definidos os tipos de explosivos e pelos quadros. Vocês vão vendo na
no anexo 1 da NR16 que, dependendo do tipo explosivo, a quantidade de quilo com a distância. Então, é seguir basicamente qual o tipo explosivo, a distância e se tiver dentro do raio a caracterização. Fora do raio não há caracterização. É muito direto, é muito tranquilo fazer essa caracterização. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato, me chame nas redes sociais, me chame pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui no fim do vídeo. Podem consultar tranquilamente que no que tiver ao meu alcance, farei tudo possível para auxiliá-los. Muito obrigado para você que está aqui até agora acompanhando, dedicando seu tempo. Sei que às vezes você tem ali sua família tentando atuar mais para fazer valer melhor o seu tempo, ganhar mais dinheiro. Então esse aqui é um ponto muito importante onde que você pode atuar para valorizar ali sua família, pegar esse tempo que você está estudando aqui e seguir em frente. Então vamos lá agora para o anexo 2. Vamos falar então sobre as atividades e operações perigosas com inflamáveis. A primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte: o anexo 2 é muito claro ao definir o seguinte, que as operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos em qualquer vasilhame e a granel são consideradas em condições de periculosidade exceção para o transporte em pequenas quantidades. E o que é esse transporte em pequenas quantidades? Para que fique claro para todos vocês, o limite de 200 litros para inflamáveis líquidos e 135 quilos para inflamáveis gasosos liquefeitos. Então, a gente tem 200 litros para inflamáveis líquidos e 135 para inflamáveis gasosos liquefeitos. Então, esse é o valor mágico que define ali o que é considerado como inflamável. E aí, a gente vai ter diversas atividades colocadas na norma que vão definir o que é perigoso ou não. Não vou citar todos os itens da tabela desse anexo, mas vou citar os mais comuns. Então vamos lá. Por exemplo, eu chego num posto de gasolina e vou abastecer meu veículo. Você que está aí, me responda. Quantos metros você acha que eu vou ficar da mangueira de combustível? 1, 2, 3 metros? Ok. Então, nesse item, a norma ela é muito clara ao definir que, a partir do bico de abastecimento, durante um raio de 7,5 metros, então você pega 7,5 metros, está aqui o ponto, 7,5 metros, o que vai acontecer? Todos que estiverem ali, há uma caracterização de
periculosidade. Do mesmo modo, eu falei com vocês que mais na frente nós vamos entender o que é habitual de tempo extremamente reduzido. O que acontece? Pouquíssimo tempo dentro desse raio, diversos peritos não vão fazer a caracterização. Por quê? Ainda que seja habitual essa entrada, ela é de tempo extremamente reduzido. Mas notem que existem peritos que vão fazer a caracterização porque há claramente uma pessoa dentro da zona de risco. Então, existem vários outros pontos com relação a galpão. E aqui é importante que a gente note que galpão é um ponto muito questionável. Por quê? Dentro da norma ele fala de recinto fechado, mas não há uma caracterização do que é recinto fechado. Eu posso entender de uma forma, outras pessoas entenderem de outra forma. Por exemplo, há um entendimento que, pelo Código de Obras do município de Contagem, o que é um recinto fechado. Se vocês conhecerem outro entendimento sobre o que é recinto fechado, estou aqui à disposição para ouvir, para a gente conversar, para a gente discutir. Eu acho que sempre é bom. Estou aqui não como um nível aqui superior, simplesmente falando para vocês. Eu acho que é muito importante e gosto disso nas minhas turmas, de quando terminar, ainda que esse treinamento seja online, venham, discutam comigo, mostrem pontos diferentes. E é muito importante que aqui, nesse item, a gente vê muito claramente pessoas que, ainda que não executem a atividade, estejam dentro da zona de risco, há a caracterização. E não há outra forma senão seguir a norma. Por exemplo, se tem um posto de gasolina e a zona de risco dos 7,5 metros que eu falei com vocês, a partir do bico da mangueira, pegar, por exemplo, dentro de uma loja de conveniência, haverá a caracterização de periculosidade para aquela pessoa. Então, o que acontece? Lembrem que eu falei com vocês, eu trabalho tanto com a parte de perícia, quanto com a parte de consultoria. E quando a gente atua na parte da consultoria, a gente pega e no anteprojeto, antes de terminar o projeto executivo de um local, de uma edificação, a gente analisa em conjunto e define se aquilo pode ser colocado naquele ponto. Esse é um ponto fundamental que a gente faz, porque a gente consegue definir claramente o que pode ocorrer ou não com aquela edificação. Então, a gente faz isso e previne. Por exemplo, depois de pronto, num recinto fechado, há
combustível, a inflamável, dentro desse recinto fechado, será considerado como um todo. Então, as pessoas que estão dentro daquele recinto fechado terão direito à periculosidade. Sendo assim, o que acontece? O que acontece? Não haverá a possibilidade daquela pessoa, ainda que ela não faça atividade periculosa, essa pessoa ela receberá a periculosidade apenas por estar num recinto fechado. A gente tem que fazer o seguinte: dentro desse anexo também existe a parte relativa a transportes. E vocês vão ver que, dependendo da embalagem, esse limite de 200 litros ele pode ser aumentado. Então, tem que analisar item a item da norma para ver qual o enquadramento. Dependendo se a minha embalagem é certificada, eu posso levar mais do que esses 200 litros e está definido dentro da tabela desse anexo para qual tipo de embalagem e qual a quantidade de litros será aumentada. É muito direto, olha. Embalagem A, tantos litros. Embalagem B, tantos litros. Então é o seguinte: se for acima dessa quantidade definida na tabela, caracterizada periculosidade. Abaixo dessa quantidade, não está definida a periculosidade. Então, o que acontece? Agora, a gente vai entender claramente o item que falei com vocês e estamos esperando aí mais tempo, que é o anexo asterisco. Lembra aquele que está na NR15 e que está na NR16? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que esse anexo são para atividades e operações perigosas com radiação ionizante e substância radiativa. O que é radiação? Radiação é qualquer processo físico de emissão e propagação de energia, seja por intermédio de fenômenos ondulatórios, seja por meio de partículas de energia cinética, ou seja, energia que se propaga de um ponto a outro no espaço ou no meio material. Isso é importante de definição. A gente já viu que essa radiação e essa radioatividade, ela pode ser do tipo ionizante e do tipo não ionizante. Nesse ponto aqui, não estamos falando de radiação não ionizante, ou seja, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, não é isso. Isso aqui a gente já viu lá atrás, num anexo específico da insalubridade. O que a gente está falando aqui são fontes radioativas, por exemplo, raio-x, né? Então, aqui, o que a gente tem como exemplo? Raio-x, radiação gama,
a radiação cósmica. Para que fique claro aí para vocês, a radiação cósmica. Quem aqui já viajou de avião? Você, está me assistindo? Viaja de avião? Você sabia que aqui embaixo na Terra, você já ouviu falar do ultravioleta? Né? Você não passa um protetor na sua pele contra UVA e UVB? Então, aqui embaixo no solo, chega o UVA e UVB, que são radiações não ionizantes. Mas, lá em cima, chega a radiação cósmica, que tem ultravioleta C. E isso é uma radiação ionizante, que pode até mesmo causar doenças. Por exemplo, pilotos de avião sofrem proporcionalmente mais casos de câncer do que outros tipos de profissão. Quem já definiu isso? O CNEM, que é a Comissão Nuclear, que já falamos, né? O CNEM, ele já definiu que 8 horas de voo, ou seja, um voo, e ele coloca um exemplo muito claro, um voo de Nova York a Paris seria o mesmo que tirar um raio-x. Para você que viaja 1, 2, 3 vezes ao ano, não há um grande risco. No entanto, para o funcionário, o comissário de bordo, o comandante, que trabalham dentro do avião, o que acontece? Ele está submetido à radiação cósmica. Então, há clara influência na vida dessa pessoa. No entanto, esse é um ponto que, em perícias aéreas, é um ponto de muita divergência. Alguns peritos consideram esse ponto para caracterização, outros peritos não. O que acontece? Radiação ionizante. Temos diversos casos na medicina, né? Onde tem a radiação, diversos equipamentos. Essa radiação, ela altera ou pode alterar as moléculas. Por isso, uma grande quantidade de radiação ionizante podem levar a doenças como, por exemplo, o câncer. Temos diversos outros campos. Na agricultura, onde existem controle de pragas e pestes em hibridização de sementes. Então, temos os casos de energia nucleoelétrica, são outros campos de aplicação. E aí, acontece muito claramente, quanto maior essa exposição à radiação pelo funcionário, maior a chance de haver uma mutação genética, deixando consequências perpétuas nesse funcionário. Então, durante uma perícia, isso é algo que tem que ser notado, tem que ser identificado, e quando identificado, essa dose absorvida pelo funcionário vai estar gerando a periculosidade. Por exemplo,
eu pego um operador de raio-x. Esse operador de raio-x, o que ele faz? Ele, todos os dias, ele entra numa sala, chama pessoas, opera a máquina e é muito claro definido que existe um equipamento onde é mostrado qual a dose absorvida. No entanto, há uma informação nesse anexo onde equipamentos móveis não geram direito à periculosidade. Existem aí algumas pessoas que brincam, que então falam o seguinte: olha, então vou pegar o raio-x do meu hospital, vou pôr 4 rodinhas embaixo, ele passará a ser móvel e não haverá necessidade de pagamento de periculosidade. Gente, quanto a esse ponto, nós não vamos entrar aí nessa discussão, porque a norma ela pensou nisso para aparelhos de uma capacidade menor, onde são aparelhos que são pequenos, móveis, ou seja, com uma potência geradora de radiação ionizante muito menor do que de um aparelho de grande porte. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a estudar o anexo 3. Esse anexo 3, lembra que a gente falou de violência física, exposição a roubos e segurança patrimonial? Então, a gente vai falar disso aqui agora. Existe uma diferença muito clara aqui, como é definida essa violência física. Se vocês olharem no anexo 3, vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança no transportes coletivos, segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão, fiscalização operacional, telemonitoramento e telecontrole. Todos esses, eles geram direito à periculosidade. No entanto, esse é um anexo que gera uma certa discussão. Por quê? Há uma diferenciação entre vigia, vigilante e porteiro. Por essa diferenciação, existe algo muito claro. Quando há vigilantes trabalhando armado, não há qualquer dúvida de caracterização dos peritos. É consenso geral de caracterização. No entanto, trabalhadores que atuam de forma desarmada gera um grande problema na caracterização. Alguns peritos caracterizam, outros não. Existem algumas decisões da justiça fazendo essas diferenciações e o que gera, no meu entendimento, uma insegurança jurídica nesse ponto. Então, é algo que deve ser feito muito tranquilamente. Por quê? Deve ser estudado caso a caso. E aqui, por exemplo, quando se fala em
telemonitoramento. Alguns peritos entendem o seguinte: olha, se eu estiver na minha salinha com ar-condicionado, tudo fechado, e vendo um caminhão de transporte de valores lá na rua, eu vou caracterizar. No entanto, outros entendem que o telemonitoramento ele teria que estar interagindo claramente para que houvesse a caracterização. Então, no meu entendimento, esse talvez seja um dos anexos que mais gerem atrito e confusão entre os peritos. Agora, nós vamos para o próximo anexo. Agora, gente, nós vamos falar sobre o anexo 4, atividades e operações perigosas com energia elétrica. Então, o que acontece? Quem tem direito ao adicional de periculosidade? Todos os trabalhadores que executem atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão. E aí você fala o seguinte: o que é essa tal da alta tensão? É a alta tensão definida na NR10, tá? Para corrente alternada, 1000 volts, para corrente contínua, 1500 volts. Então, o que acontece? Se você trabalha com alta tensão, não há o que questionar. Deve ser definido acima desse número, não há o que questionar. Se você trabalha acima desse número, está totalmente caracterizado. Então, foi numa perícia, tem uma pessoa trabalhando com 1.700 volts, você não precisa nem saber se é corrente contínua ou alternada, está 1.700 volts, está totalmente definido. Segundo ponto: trabalhadores que realizam atividades ou operações em proximidades conforme estabelece a NR10. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a zona de risco da NR10 e vamos explicar isso mais claramente. O que seria essa zona de risco, né? Que é, dependendo da quantidade de voltagem, ainda que você não faça a operação, não encoste no equipamento, mas se você estiver dentro dessa zona de risco, há uma caracterização da periculosidade. Nós vamos falar da NR10 nesses pontos daqui a pouquinho. Outro ponto que é muito claro é o seguinte: são os trabalhadores que realizam atividades ou operações em instalações nos equipamentos elétricos energizados em baixa tensão, no sistema de consumo, no SEC, Sistema Elétrico de Consumo. Olhe bem, energizado. Se você pegou numa perícia um funcionário que faz atividade num sistema elétrico, por exemplo, para ficar mais claro, chegou, tem uma casa em construção e tem um eletricista que passa trabalhando cabos, ligando esses cabos nos disjuntores dentro do quadro elétrico, mas não há energia elétrica passando ali. Ou seja, não há qualquer caracterização de periculosidade para isso. Mas nesse caso, não é isso. Notem, está te dizendo o seguinte: baixa tensão, mas equipamento energizado. Nesse caso, não é direto como na alta tensão. Nesse caso, só vai haver a caracterização se tiver o descumprimento
do item 10.2.8 da NR10, bem como dos seus subitens. Então, o que se trata esse item 10.2.8 da NR10? Esse item é relacionado às medidas de proteção coletiva. O que quer dizer isso? O que tem de coletivo para proteger aquele funcionário que atua nessa baixa tensão? Ou seja, ali você vai ter o item 10.2.8.1, o 10.2.8.2, 10.2.8.2.1 e o 10.2.8.3. E o que eles falam basicamente? Que em todos os serviços executados em instalações elétricas, deve estar previsto e adotado prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Ou seja, está um pouco solto, concordam? O que seriam essas medidas? Vamos indo um pouco mais, que eu acho que vocês vão entender. As medidas de proteção coletiva, elas compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelecido na NR10, e na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Então, pessoal, notem o seguinte: há uma grande diferença de desligar para desenergizar. Quando eu chego e desligo, vamos supor que eu estou na minha casa, tá? Se eu desligo a energia do quadro, eu desliguei. Nada me garante que está desenergizado. Por quê? Ainda que a chave esteja abaixada, pode ter uma tensão residual que o funcionário, ao trabalhar, leve um choque. Pode, por exemplo, a própria chave do disjuntor esteja estragada e aí esteja passando energia. Então, o que ele fala é desligar e desenergizar. Ele fala o termo na norma muito claramente: desenergizar. Para desenergizar, primeiro desliga, depois se tira a energia. Então, isso tem que estar muito claro. Então, às vezes, esse é um ponto que há a caracterização da periculosidade nesse ponto, ainda que por baixa tensão. Mas a norma ainda fala assim: não, mas vamos dar uma colher de chá aqui e vamos deixar um pouquinho mais. E ele fala o seguinte: olha, na impossibilidade de implementar a desenergização, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e, dentre outros, também o bloqueio do religamento automático. Então, se a pessoa que você está analisando, o reclamante que você está analisando, se ele atua com o sistema dessa maneira, o que acontece? Vai ter, se ele atua e
tem isolação das partes vivas, tem bloqueio do religamento automático, tem esses itens, o que vai acontecer? Não vai ser caracterizada a periculosidade. Agora, se não há a proteção dessa maneira, ainda que em baixa tensão, haverá a caracterização. Ainda é importante o seguinte, dentro desse item, e não menos importante como o último item aqui, é que seja feita o aterramento das instalações elétricas, conforme estabelecido pelos órgãos competentes, ou seja, fazer o aterramento de acordo com as normas internacionais vigentes, com os órgãos competentes. Se não houver órgãos competentes para se fazer isso, devem ser seguidas as legislações internacionais. E é aí o que acontece? Aterramento, geralmente isso acontece em quase todas as obras. Aonde se pega o maior ponto aqui é na seccionamento automático de alimentação, na sinalização, nas barreiras, na isolação das partes vivas. Esse é o ponto onde se pega muito e durante uma perícia é o ponto onde pode haver uma maior caracterização. Então, quando você for fazer uma perícia, esse aqui é um ponto crucial para análise. Então, a gente acabou de ver o item 10.2.8 da NR10 e agora a gente vai falar sobre a quarta possibilidade de caracterização de periculosidade devido a esse anexo. E o que seria isso? Quando você tem empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, ou seja, sistema elétrico de potência é o CEP, bem como não só a empresa, bem como as empresas que são contratadas. Então, lembra que eu falei com vocês que a gente daqui a pouco ia falar sobre a NR10 e o quadro de zona de risco e zona controlada? Então, esclarecer um pouco. Como é que é esse quadrinho que a gente está acabando de falar? Por exemplo, eu tenho uma faixa de tensão nominal da instalação elétrica. Vou pegar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma tensão elétrica abaixo de 1 kVA, eu vou ter que a zona controlada vai ser de 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. E o raio de delimitação entre a zona controlada e livre, ela vai ser de 0,70 metros, ou seja, 70 centímetros. Então, vocês estão vendo aí na tela uma figura que mostra as distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco controlada e livre, com interposição da superfície de separação física adequada. Então, o que quer dizer isso? Estou dentro da zona de risco, está totalmente caracterizado a periculosidade. Ainda que eu não faça uma atividade dela. Para que fique muito claro para vocês o seguinte, vamos supor que eu estou com uma instalação elétrica que tenha de 480 a 700 kV. A zona de risco e controlada vai ser de 5,2 metros. Então, se eu trabalho num local
dentro de 5,2 metros, ainda que eu não esteja fazendo nenhuma atividade ligada a serviço elétrico ali, mas só de eu estar nesse local, vai ser caracterizada a periculosidade. Então, gente, olha só. O que eu acabei de falar para vocês? Eu mandei 4 condições que caracterizam a periculosidade. Então, isso você tem que olhar quando você for fazer uma perícia relativa à energia elétrica. E agora eu vou falar com vocês condições que não caracterizam o pagamento de adicional. Então, vejam só. Atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados. Ou seja, não tem energia, não há o que falar em pagamento de periculosidade. Ou se estiver liberado para o trabalho, ou seja, sem a possibilidade de energização acidental. Aqui nós não vamos detalhar o que tem que ser feito passo a passo na NR10 para verificar se um equipamento ele tem possibilidade ou não de fazer a energização acidental. É só vocês entenderem que se foram seguidos os procedimentos da NR10 e liberaram o equipamento, que não existe a possibilidade de energização acidental, então não há o que falar em pagamento de periculosidade. Nas atividades ou operações em equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão. Então, gente, aqui falou de extra baixa tensão. Então, vamos dar uma parte aqui e vamos recordar aqui. A gente tem alta tensão, baixa tensão e extra baixa tensão. O que seria a alta tensão? Alta tensão seria uma tensão superior, eu já falei isso, na corrente alternada 1000 volts, na corrente contínua de 1500 volts. A baixa tensão é da mesma maneira, a gente tem a corrente contínua e a corrente alternada. Então vamos lá, baixa tensão entre 50 volts e 1000 volts, de 50 a 1000 volts na corrente alternada, é definido como baixa tensão. Entre 120 volts e 1500 volts na corrente contínua é definida como baixa tensão. E por fim, a gente tem o EBT, que é extra baixa tensão. Tensão não superior a 50 volts na corrente alternada ou 120 volts na corrente contínua. Ou seja, está abaixo disso, é extra baixa tensão. O que acontece? Tem um veículo, uma bateria de 12 volts, é considerado extra baixa tensão e não há que se falar em caracterização de periculosidade com o trabalho em energia elétrica com essa voltagem. E o terceiro ponto, que é nas atividades ou operações realizadas em baixa tensão, né? Vocês se lembram que a gente acabou de explicar aí o que é alta, média e extra baixa tensão, tais como o uso de equipamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos. Desde que
os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, caso não existam esses órgãos oficiais para aquele determinado equipamento, com as normas internacionais cabíveis a esses equipamentos. Ou seja, a gente, se tiver um equipamento ligado em baixa tensão, não vai ter a caracterização, a não ser que ocorra algum problema específico com esse equipamento, mas aí teria que ser uma coisa contínua, né? Não é atuou com equipamento um dia durante um ano de trabalho. Isso não faz o menor sentido. Então, o que acontece? Energia elétrica, é isso que a gente acabou de falar. Colocamos o ponto maior de desavenças dentro de uma perícia e agora vamos falar sobre o anexo 5. Você que está me assistindo até agora aqui, vamos para o último anexo a ser falado na NR16. Lembrando que esse anexo, no dia 14 de fevereiro de 2023, ele foi suspenso pelo TRF1. Então, dessa data até a data atual, não há como falar em caracterização de periculosidade por esse anexo. Mas lembre-se, eu não sei em que data você vai ver esse vídeo. Pode ser que na data que você esteja vendo, essa suspensão tenha caído. Se não tiver caído, não poderá ser feita a caracterização. Se tiver caída essa suspensão, poderá ser feita a caracterização ou até mesmo pode ser feita uma caracterização diferente no futuro. Mas, por enquanto, a caracterização está suspensa. Ou seja, para datas anteriores a 14 de fevereiro de 2023, há a caracterização, e se você fizer uma perícia que exista alguma atividade perigosa com motocicleta, você tem que fazer a caracterização antes da data de 14 de fevereiro de 2023. Então vamos lá, vamos entender. O que caracteriza a atividade com motocicleta? Ou seja, são atividades laborais que utilizam a motocicleta ou motoneta no deslocamento do trabalhador em vias públicas, ou seja, não é dentro da empresa, em vias públicas. E o que não é considerado perigoso para efeito dessa norma? Se o trabalhador faz o uso dessa moto no percurso exclusivo de deslocamento da sua casa para o local de trabalho e vice-versa, não há que falar em caracterização de periculosidade. Outro ponto, o segundo ponto, que não há que se falar em caracterização de periculosidade, são as atividades em equipamentos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Ou seja, ainda que seja uma motoneta, mas se
o Detran não exigir a CNH para aquele equipamento, não há que falar em caracterização de periculosidade. Terceiro ponto. Lembra que a gente falou no primeiro ponto de caracterização que era a utilização da moto ou motoneta em via pública? O terceiro ponto, ele reforça isso. Por quê? Ele fala que motocicleta ou motonetas em locais privados não há que se falar em caracterização. Então, se não há que falar em caracterização em locais privados, fica muito claramente que só vale em locais públicos, né? Esse item poderia até o legislador nem ter colocado. Por quê? Se você fala que só vai em local público, não precisaria reforçar que em privado não faz a consideração. Mas houve um reforço desse item e mostra claramente que só vale em local público. Ou seja, nas vias públicas, uma estrada, rodovia, rua, avenida e por aí vai. E, por fim, quando você tem atividades com o uso de moto ou motoneta de forma eventual, o que a norma chama eventual, assim considerado fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido, não há caracterização. Esse é um ponto muito importante, tá, gente? Aqui, o legislador, da parte técnica, já quis trazer o que a súmula diz. Então, lembra que eu falei com vocês que tem alguns peritos que não gostam muito de tratar súmula? Podem até não gostar, mas as normatizações mais modernas já entenderam que o engenheiro tem que buscar essas súmulas. E aqui, nesse ponto, nesse anexo 5, fica muito claro que esse ponto na norma foi buscado da súmula do TST. E a gente, daqui a pouco, a gente vai estudar o seguinte: habitual, eventual, habitual de tempo reduzido, intermitente. Por quê? Vocês notaram aqui que, ainda que sendo habitual, de tempo extremamente reduzido, ele não considera. E sendo eventual, também não considera. Por exemplo, o que é o eventual, o que é o habitual, a gente vai estudar daqui a pouquinho. Agora, um ponto que é muito importante. Lembra que eu falei com vocês que em 14 de fevereiro de 2023, o TRF1 declarou a nulidade da portaria 1565 de 2014, ou seja, esse anexo 15. Então, a declaração da nulidade não nos permite fazer essa caracterização. É possível colocar num laudo, e até recomendo que seja feito, que quando vocês se depararem com a situação dessa, coloquem lá, olha, o reclamante atua em motocicleta ou motoneta, fazem jus à caracterização de periculosidade até o período de 13 de fevereiro de 2023, mas
a partir de 14 de fevereiro de 2023, houve a anulação ou suspensão dessa portaria, desse anexo, o que faz com que não seja possível a caracterização. Escolham a melhor forma de dizer, mas é importante que no laudo esteja escrito a atividade ali do reclamante. Se futuramente essa norma vai voltar a valer e esse período de suspensão depois será validado ou não, não temos como saber agora. Então, é importante para que depois não haja uma tentativa de nulidade do seu laudo. Por quê? A gente vai estudar daqui a pouquinho. A gente primeiro foi entender o que é insalubridade, o que é periculosidade, para daqui a pouco entender como deve ser um laudo, o que deve estar escrito no laudo, como deve ser feito, o que deve ser falado, como deve ser escrito. Então, aguardem, daqui a pouquinho já vamos continuar.